Política não é torcida, não é como time de futebol, meme ou competição para ver quem lacrou mais. Quando funciona de verdade, política é ciência aplicada no dia a dia. E quando esquecemos disso, as consequências aparecem. Fila nos postos de saúde, escolas em péssimo estado de conservação, uma ansiedade geral, violência nas ruas e pessoas exaustas, tentando sobreviver. Hoje eu quero mostrar para vocês algo simples, mas capaz de incomodar. E o que incomoda é o que ocorre quando um país leva a sério as evidências na política e o que acontece quando as decisões são baseadas em achismo, palpites ou marketing. Fique comigo até o final, porque este papo não é abstrato, ele impacta diretamente o seu bem-estar, o da sua família e o futuro do lugar onde você vive. O que significa política? Política é ciências e evidências. Quando eu digo que política é ciência, não quero dizer que o governo deve ser um laboratório cheio de gráficos complicados que ninguém entende. O que eu quero dizer é algo bem simples. Se a ciência já nos mostra o que realmente melhora o bem-estar e o que prejudica a saúde física, mental das pessoas, por que não usar estes conhecimentos para guiar as decisões sobre orçamento, leis e prioridades? A ciência já provou, por exemplo, que investir em saúde mental, educação de qualidade, fortalecer laços sociais e garantir um ambiente seguro ajuda a diminuir doenças, violências e gastos públicos. E isso aumenta a produtividade, traz estabilidade social e até impulsiona o crescimento econômico. Mas frequentemente a política ignora tudo isso. As decisões acabam sendo tomadas com base em impulsos momentâneos, pressões de grupos específicos, marketing focado no curto prazo, ou simplesmente no que alguém considera melhor. Você já parou para pensar se aceitaria que um cirurgião operasse seu cérebro sem sequer olhar os seus exames, apenas apostando nos chutes? Por que permitimos que decisões tão importantes assim seja tomada sem bases científicas, sem evidências, em diversos governos pelo mundo afora? Ninguém gostaria que um médico abrisse a sua cabeça dizendo: fique tranquilo, vou operar baseado no meu sentimento, sem nem olhar seus exames. Mas, curiosamente, na política, acabamos aceitando exatamente esse tipo de abordagem. A ciência já nos revelou muito sobre o que faz uma sociedade prosperar ou adoecer. Investimento em saúde, educação de qualidade, reduz desigualdades, apoia a saúde mental em um ambiente com menos violência,
como ajuda. Ainda assim, muitas decisões políticas parecem ignorar tudo isso. Quando a política vira um jogo de palpite, quem sempre paga o preço é o cidadão comum, seja na saúde, no bolso ou no seu bem-estar físico e mental. Vamos começar a analisar o que deu certo quando a política se baseou em evidências. Vamos começar pelo lado positivo. O que acontece quando a política executa as ciências? A Coreia do Sul, após a guerra, era um país pobre, destruído, com baixa escolaridade. Em vez de ficar só em obras imediatas, investiu na educação como uma estratégia nacional por décadas. O resultado: em 40 anos, tornou-se uma potência tecnológica e econômica. A educação passou a ser vista como infraestrutura humana, não como gasto supérfluo. A Finlândia escolheu um caminho diferente para a educação. Uma escola pública forte e praticamente igual para todos, com professores altamente qualificados e um ambiente escolar com menos competitividade e um ambiente muito mais acolhedor, onde o bem-estar do aluno faz parte do projeto educacional. E o que aconteceu? A equidade gerou excelência. Quando todos têm uma base sólida, a sociedade inteira se beneficia. Mais confiança e maior coesão social. Alguns países que adotam a política, a economia do bem-estar, como Nova Zelândia, Escócia, Finlândia, País de Gales, hoje o Japão, Inglaterra, Canadá, já começaram a fazer algo ousado. Colocar o bem-estar no centro do orçamento e não apenas no PIB. A Nova Zelândia, por exemplo, criou o orçamento do bem-estar, priorizando saúde mental, a redução da pobreza e a transição ecológica. Escócia e outros países focaram em reduzir as desigualdades, melhorando a qualidade de vida e proteger as futuras gerações. Ou seja, o sucesso não é apenas sobre quanto crescemos, mas sobre como vivemos. Tudo isso tem algo em comum. Tem uma visão de longo prazo. Isso é fundamental para construir um futuro melhor. Colocar as pessoas no centro das decisões garante que as políticas ajudam às reais necessidades. Utilizar dados e evidências para orientar as escolhas torna-se decisões mais eficazes e justas. Existem países que adotam uma abordagem diferente da que estamos acostumados. Em vez de perguntar quando a economia cresceu, eles começam a questionar como as pessoas estão vivendo. Países como Escócia, Nova Zelândia, Finlândia, Coreia do Sul, Japão, Canadá, Reino Unido, não são perfeitos
e, é claro, enfrentam desafios, mas têm algo em comum. Suas políticas públicas são baseadas em evidências. Eles utilizam dados para tomar decisões importantes, como onde investir em saúde mental, por exemplo, e de que forma organizar o sistema educacional. Como podemos diminuir a desigualdade que persiste em nossa sociedade? De que maneira podemos garantir proteção e cuidado para as futuras gerações? Quando colocamos o bem-estar no centro das atenções, algo surpreendente acontece. A economia também se fortalece. Isso porque indivíduos saudáveis, bem educados e menos ansiosos tendem a produzir mais, inovar com mais frequência e colaborar melhor. Parece algo óbvio, mas frequentemente fingimos não perceber. Cuidar das pessoas não é um gesto, mas a estratégia mais inteligente que um país pode adotar. Agora vamos refletir sobre o que dá errado quando as decisões políticas desconsideram a ciência, a experiência, as evidências e os dados disponíveis. Não é necessário mencionar países ou partidos específicos. Basta observar alguns padrões que se repetem. Quando cortam investimento em educação básica com o objetivo de economizar, as consequências aparecem na forma de jovens que não estão adequadamente preparados para os desafios do mercado de trabalho. E o emprego que se oferece, ele tem pouca qualidade e não gera oportunidade. Quando falamos em vulnerabilidade, referimos-nos a situações nas quais as pessoas ficam mais expostas às dificuldades e riscos. Isso pode acarretar um aumento da violência no futuro, afetando toda a comunidade. Ignorar a saúde mental, tratando-a como algo sem importância ou simples mimimi, traz consequências sérias, como mais pessoas precisando se afastar do trabalho por questões emocionais e psicológicas. Uma pressão maior ainda sobre o sistema de saúde sobrecarregado e que enfrenta desafios. Famílias que acabam se desestruturando diante dessas dificuldades. E uma ansiedade que se espalha pela sociedade, causando sofrimento coletivo de angústia. Além disso, quando as cidades são planejadas sem considerar a importância dos vínculos sociais e das seguranças para os seus moradores, surgem efeitos negativos. As pessoas acabam ficando isoladas, sem rede de apoio próximo. Vivem com medo constante, o que prejudica a qualidade de vida de todos. Vivemos em um clima de desconfiança generalizada que afeta as relações sociais e institucionais. Essa desconfiança contribui para a menor participação da população nas decisões coletivas e nos espaços de diálogo social. Este problema, minha amiga e meu amigo, não surge por mera coincidência. São os resultados de escolhas políticas que ignoram alertas e evidências que a ciência já vinha apresentando. Além disso, enfrentamos outros desafios importantes, como a mentalidade focada no curto prazo,
Enquanto os mandatos políticos duram apenas 4 anos, as transformações profundas em áreas como educação, saúde e bem-estar demandam décadas para se consolidar. Quando a política se concentra apenas no que pode garantir votos imediatos, ela acaba optando por investimento em obras que são facilmente visíveis e populares. Soluções que trazem resultados rápidos e votos. Discurso que apelam pelas emoções do público e evita enfrentar reformas estruturais necessárias, porém complexas e de longo prazo. A questão central é que nenhum remendo temporário pode substituir uma vida inteira edificada sobre as bases sólidas do bem-estar. Quando um governo decide ignorar as evidências, não se trata apenas de uma visão diferente de mundo. É uma escolha que se reflete em anos a menos de acesso à educação de qualidade, mais anos vivendo com doença, anos marcados por violência, medo, insegurança. Temos estudos, relatos de organismos internacionais, experiência de outros países que mostram investir em educação forte, saúde mental, redução das desigualdades e cidades mais humanas realmente faz a diferença. Quando um país descarta tudo isso, o preço é pago silenciosamente no corpo de quem adoece, na mente de quem sofre com ansiedade, na família desestruturados sob pressão. Isso, minha amiga e meu amigo, não é exagero. É uma consequência lógica das escolhas feitas. Política sem base em evidências não é neutra. Pode causar sofrimento, mesmo quando acompanhado de slogan atraente. O eu, o nós e o todos, qual é o seu papel nessa história? Até agora pode parecer conversa sobre sistema ou governo distante, mas esse é o ponto principal do projeto Economia do Bem-Estar, as bases da vida. Não dá para separar o eu, que é o indivíduo, o nós, que é a família, trabalho e sociedade, que é o todo, que é o governo, políticas públicas, instituições e sociedade. O eu, o indivíduo, a minha saúde física, a minha mente, o meu sono, o meu nível de ansiedade, o quanto tempo eu tenho de qualidade ou apenas corro para sobreviver. O nós, as relações, a família, amigos, vizinhos, comunidade, trabalho, a rede que te apoia ou te derruba. O todo, que é o sistema, governo, políticas públicas, economia, cidade, transporte, segurança, mídia. Uma política que ignora evidência destrói o todo, desorganiza o nós e adoece o eu. E o contrário também é verdadeiro. Quando todo é planejado para proteger e fortalecer as pessoas, com saúde, educação, vínculos, segurança, o eu e o nós ficam mais saudáveis. Quando você se depara com uma decisão política, pergunte a si mesmo: isso realmente melhora ou piora o bem-estar real?
Será o que você faz ajuda ou atrapalha os laços com as pessoas ao seu redor? Será que suas ações estão realmente alinhadas com o que a ciência já descobriu sobre uma vida plena ou são apenas palavras bonitas e sem fundamento? Frequentemente falamos de política como se fosse um jogo distante, que acontece lá em Brasília, no Congresso ou nos palácios. Mas política começa aqui, no preço do remédio, no tempo que você gasta no transporte, na qualidade da escola do seu filho, no medo ou na tranquilidade de caminhar pela sua rua à noite. Tudo isso é resultado de escolhas políticas que podem ser baseadas em achismo ou em evidências sobre o que realmente faz a sociedade prosperar. Quando você compreende isso, a pergunta muda. Não é mais de que lado eu estou, mas sim quem eu estou disposto a colocar o bem-estar como prioridade número um e seguir a ciência, não apenas o achismo, as narrativas e o marketing. A política, de fato, envolve conflitos de interesses, visões de mundo, histórias e cultura. Mas se ela não for se apoiar na ciência em evidências, torna-se uma roleta russa com a vida de milhões de pessoas. Os países que mais progrediram nas últimas décadas têm algo em comum. Eles enxergaram na educação como uma forma de infraestrutura essencial, considerando também a saúde mental e física como base do desenvolvimento. Viram a equidade e os vínculos sociais como investimentos valiosos, não como despesas desnecessárias. Utilizam dados para ajudar suas estratégias, em vez de simplesmente aceitar opiniões sem fundamento. Não existe país forte com pessoas exaustas. Também não existe uma economia saudável em meio a um ambiente repleto de ansiedade, violência e desconfiança. Quando o bem-estar deixa de ser prioridade, o fracasso deixa de ser surpresa e torna-se uma consequência inevitável. Se essa reflexão fez sentido para você, se em algum momento pensou e não dá mais para encarar a política como um jogo de torcida, então faça algo simples agora. Curta esse vídeo, envie para alguém que sempre diz que político e política é tudo igual. Fique aqui conosco. A proposta desse canal é exatamente esta: transformar ciência, filosofia e experiência em conversas acessíveis sobre o que realmente sustenta um país. Saúde, educação, conexões humanas e políticas públicas eficazes. Porque, no final das contas, a mensagem é clara: bem-estar não é luxo, não é um detalhe, nem uma questão de ideologia, é a base da vida. Para mim, para você e para todos nós.